No meio de todos esses desafios que esses tempos têm trazido a todos nós, creio que a gente pode ver grandes problemas no meio da igreja. Conflitos, atritos, desânimo. Mas a gente precisa lembrar também que no meio dos desafios, inclusive de saúde, catástrofes, e isso faz com que muitas pessoas estejam em condições monetárias bem preocupantes. A gente pode perceber que a igreja, em muitos ambientes, tem se levantado para ajudar uns aos outros. Esse é um fato interessante que momentos de dificuldade trazem para o corpo de Cristo. E é nessa ideia que eu gostaria de trazer para você um pouco do que a palavra de Deus tem a falar. Na nossa continuação da exposição aqui na carta de Filemão, hoje no versículo 18 e 19, já chegando no fim dessa carta, a gente vai ver um momento onde Paulo, reconhecendo que Onésimo, o motivo da carta, um escravo que fugiu de Filemão, que era um irmão querido em Cristo, Paulo envia uma carta para intervir na vida de Onésimo. Provavelmente nessa fuga ele causou algum prejuízo. E Paulo fala o seguinte no versículo 18 e 19 dessa carta de Filemão. Ele diz o seguinte: "E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Eu pagarei." Aqui o apóstolo expressa seu claro interesse na solução do problema que provavelmente Onésimo causou, quando se compromete em restituir qualquer prejuízo que tenha causado a Filemão. É bonito ver que Paulo intervém de tal forma a garantir de que o seu interesse pela liberdade e pela oportunidade de Onésimo servir livremente era tão grande ao ponto de assumir uma dívida que ele mesmo não tinha causado. Isso é muito bonito e vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso. Esse ato de generosidade, será que isso tem a ver e fala um pouco com desafios que nós temos na nossa sociedade, no nosso dia a dia? Gostaria de lembrar também do exemplo, enquanto eu li essa parte, me veio muito claramente um exemplo da palavra. A gente tem vários exemplos de generosidade, de intervenção na vida das pessoas, mas eu acho que o mais clássico é a do bom samaritano, descrito em Lucas 10. Aquele homem figurativo que Jesus usou como resposta a uma pergunta de quem era o próximo que se deveria amar. Jesus responde dando o exemplo de um sacerdote que passa e vê um homem que foi assaltado e foi deixado no chão ferido. O sacerdote passa por ele e nada faz. Depois um levita, alguém que era da tribo de Levi, reservado para adoração do templo, passa e não faz nada. Por último, um samaritano, um povo que era rejeitado pela linhagem dos judeus, decide parar, decide pegar dos seus pertences, o que ele tinha ali, como azeite e vinho, e passar na ferida, algo medicinal, e decide também levar ele para um local. E a gente pode ver aqui nos versículos 34 e 35 de Lucas 10, é muito interessante. Fala o seguinte: Jesus diz: "E aproximando-se, o samaritano fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal." Jesus deixa claro: o seu próprio animal, do seu próprio pertence, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: "Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar." Jesus deixa claro, sem nenhuma dúvida, que o amar ao próximo é se envolver de tal forma que o problema do teu próximo vira o teu próprio problema. O bom samaritano, esse homem exemplar, não só tratou do ferimento, deixou aquele homem em um estado de condição que ele gostaria de estar, como na hospedaria, e ainda disse: "Se ele precisar de mais alguma coisa, está na minha conta. A minha intervenção vai ser completa." Isso é belíssimo. Irmãos, eu gostaria de trazer a ideia
o que eu acredito que a palavra de Deus nos está trazendo, é uma oportunidade para esse tempo, é de nós crermos que o amor também abraça com o bolso. O que significa? O amor também abraça com o bolso. No corpo de Cristo, meu irmão, a beleza da união não reside somente na salvação comum que nós temos em Cristo, unidos, celebrando, louvando um só nome, juntos. Isso é belíssimo, mas não reside somente nisso. Reside também no envolvimento pessoal dos problemas dos que estão à sua volta. O samaritano deixou isso bem claro por alguém que ele não conhecia. Jesus deixa claro. Esse é um exemplo de amor ao próximo. É um amor abnegado que serve e serve de tal forma que ele gostaria de ser servido dessa forma. Ele mexeu com o bolso, ele falou, deixou 2 denários, ele falou, se gastar mais, eu pagarei. Como exemplo de Paulo. Ele disse, de próprio punho eu digo, eu pagarei. Se ele lhe causou algum dano, eu pagarei. Ele não tem condições de pagar, mas eu confirmo a você, o que ele causou, eu irei pagar. Meus irmãos, esses exemplos são belíssimos. Paulo nos dá um belíssimo exemplo de liderança, de um líder que intervém, mas sobretudo ele está só refletindo o exemplo belíssimo de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Lá em João 15:13, Jesus, numa das palavras mais bonitas que ele pôde dizer aos seus discípulos, e talvez o ensinamento mais forte, ele diz, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Em outra passagem, Jesus mesmo disse, já não chamo-os mais de servos, mas de amigos. Irmãos, foi isso que Jesus fez. Ele pegou a nossa dívida, a nossa conta, aquilo que não poderíamos pagar, aquilo que até mesmo não pedimos, e se entregou como forma de pagamento de uma dívida que não poderíamos pagar. Ele é o exemplo de amor genuíno que intervém na vida daqueles que ele ama. E tudo para ter a nossa vida perto dele, em adoração e santidade. Meu irmão, que o exemplo de Cristo, que ele deu o exemplo do samaritano, que a gente vê refletido no exemplo vivo de Paulo, seja um exemplo de motivação para a sua própria vida e para mim. Que nesse tempo de pandemia, onde a gente vai ouvir, vai receber no telefone celular, pelo WhatsApp, por uma mensagem, por uma conversa, muitas notícias negativas e necessidades alheias, que isso faça o seu coração vibrar com a oportunidade de amar o seu próximo como a si mesmo. Que a intervenção do seu amor não seja só em palavra, como diz lá na carta de Tiago, mas que seja uma fé que comunga com as tuas atitudes. Que como João na primeira carta fala, não amemos de palavras, mas em atitude e em verdade. Que o seu amor, meu irmão, seja plenamente refletido na intervenção da vida do teu próximo. No cuidado, no zelo, na oração, na presença, mas também no envolvimento nas necessidades alheias. Quem sabe tem alguém que precisa de uma cesta básica, quem sabe tem alguém que precisa pagar uma conta. Essa não era a beleza da igreja de Atos? Todo mundo tinha tudo em comum e eles vendiam bens, extras, coisas que eles tinham demais, depositavam aos pés dos apóstolos para que ele distribuísse e atendesse todos aqueles necessitados. Que esse coração de Cristo seja o seu coração e o meu. E assim a gente supere essa pandemia na fé, na dependência de Cristo, mas fazendo o que Ele fez por nós. Que isso te incentive, porque você vai estar não só parecendo com Paulo, um apóstolo exemplar que disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas do próprio Senhor Jesus, que salvou a sua vida. Isso é dignificar o sangue precioso da cruz. Vamos juntos, Deus o abençoe. Se esse vídeo foi importante para você, se inscreva aqui no canal. A Igreja Batista do Pedro tem preparado muitas coisas para atender nesse tempo de pandemia. E compartilhe com alguém que você acha que vai ser abençoador. Um abraço.